Seja muito bem-vindo, investidor e investidora. Hoje eu quero te apresentar uma estratégia de aquisição de imóveis retomados da Caixa utilizando o financiamento habitacional da própria instituição. No último dia 31 de março de 2023, a Caixa elevou a taxa de juros e muita gente ficou preocupada com essa situação. Porém, ainda assim, com a elevação, a Caixa consegue oferecer os menores juros disponíveis no mercado. Além disso, é possível financiar até 95% do valor do imóvel retomado da Caixa, o que torna essa aquisição muito interessante para quem tem um capital reduzido, quer fazer um aporte alavancado e obter ganhos significativos com essa estratégia. Vem comigo aqui que agora eu vou te explicar direitinho como é que funciona isso. Muito bem, então agora a gente vai fazer essa análise, essa simulação de como é que é feita a aquisição do imóvel Caixa nos retomados, tá? Na situação em que a gente faz o financiamento desse imóvel na proporção de até 95%. Vamos direto lá para a página da Caixa para ver como é que funciona. Bom, aqui a gente já tem o site da Caixa, eu já abri todas as etapas para que a gente não tenha o risco de ficar perdido aqui por causa da internet. Mas basicamente você vai em produtos, habitação e vai cair nessa página aqui. Faça uma simulação e aí você vai cair nessa página aqui. E nesse caso aqui, para dar maior veracidade ao que eu estou fazendo, eu já pesquisei um imóvel, tá? Pesquisei esse imóvel aqui que está indo em segundo leilão. É uma casa, então não vai ter condomínio a ser pago. Nesse caso aqui, né? Não é uma casa de condomínio. Ela aceita financiamento habitacional, certo? O imóvel está situado em Porto Alegre, é 3 quartos, tem processo judicial aqui, tem penhora e a regularização com o adquirente. Veja bem, não estou dizendo que é para comprar esse imóvel aqui, é somente para que a gente consiga efetivamente fazer aqui uma simulação, tá? O valor do imóvel no segundo leilão está ainda 574.200. Ele está avaliado em 957 mil. Eu estou aqui completamente assim, desconsiderando totalmente qualquer hipótese disso aqui está errado. Vou considerar esses números, ok? Então, assim, para efeitos de simulação, eu vou utilizar como critério o fato de que eu consiga arrematar esse imóvel no preço mínimo, que é de 574. Esse imóvel em segundo leilão vai ter custo do leiloeiro, 5% de leiloeiro. Também estou colocando ali custos e despesas relacionadas a uma ação de missão na posse, enfim. Pior dos cenários possíveis é o que a gente vai simular aqui, somente para que a gente consiga verificar se realmente vale a pena esse tipo de aquisição, tá? Foi necessário fazer um cálculo. Aqui está o cálculo, tá? Onde eu estou considerando uma arrematação de 574, a entrada 5% de 574, tá? No imóvel retomado da Caixa, a gente consegue essa forma de financiamento desde que a avaliação do imóvel seja superior ou igual a 20% além do valor da arrematação. Então, esse imóvel aqui, ele tem que ter sido avaliado pela Caixa pelo menos a 654 mil, tá? O valor financiado que eu vou utilizar nessa simulação é 545.300, então eu vou ter que dar 28.700 de entrada. Para efeitos de simulação no site da Caixa, eu vou ter que utilizar valores diferentes desse que eu estou mostrando aqui, porque o site ele não simula essa modalidade de financiamento com apenas 5% de entrada. Isso você vai ver lá na hora em que apresentar a proposta, é que você vai ter essa possibilidade de colocar 5% de entrada e o restante financiado. Inclusive, não importa se há um lance à vista, tá? A Caixa não vai fazer essa distinção. Se o imóvel tem a possibilidade de ser financiado, independente de ter tido lance à vista menor que o seu, ainda assim o seu lance vai superar, vai ser preferencial, porque ele é maior, e a Caixa pode financiar até 95% desse valor. Então a gente vai ter estes números aqui. Eu estou colocando aqui a data de hoje, considerando o valor de arrematação no preço mínimo, que é 574, e considerando um preço de venda 60 mil abaixo do valor de avaliação lá da Caixa. Já é considerável. Isso daqui para ser um cenário ruim, tá? E daí aqui eu tenho a entrada do meu financiamento, que é 28.700, porque eu só vou considerar 5% de entrada.
o valor financiado será de 95%. Então eu vou financiar 545 com 300. Para efeitos de análise, a gente vai fazer aqui a simulação com valores que talvez não sejam exatos, tá? Mas vai servir para a gente ter uma ideia geral de como é que funciona. Pois bem, depois que eu passei nessa etapa, cheguei aqui, agora eu vou preencher essas informações aqui. Como eu falei lá atrás, para simulação eu estou usando um valor 20% maior, aliás, é 10% maior, porque a Caixa está oferecendo até 90% de financiamento atualmente, tá? Então aqui, pulando os meus dados particulares, eu vou colocar aqui, ó, minha data de nascimento, a renda, ok, telefone, autorizo a Caixa a coletar e armazenar meus dados pessoais. Vamos à próxima etapa. A gente vai chegar aqui nas opções de crédito. Veja, se você está comprando um imóvel mais barato ou tem uma renda inferior à que eu estou declarando aqui, vai aparecer outras hipóteses, outras possibilidades de taxas de financiamento. Aqui, para mim, eu já sei que eu não me enquadro nessa SBPE do crédito poupança, então eu vou pegar essa daqui que é IPCA ou taxa fixa, taxa balcão. E com isso eu tenho aqui os números reais simulados no site da Caixa, tá? Como eu falei, eu estou simulando o valor de 654 mil, porque isso aqui é o que precisa ser avaliado o imóvel para que eu consiga financiar a cota máxima de 90%. E aí, ó, tá aqui o valor do financiamento, 543. Ficou bem próximo lá do valor que eu tinha colocado a ser financiado na minha tabela do Excel. Me dá 545 e o site da Caixa me mostra 543, certo? Com esse financiamento de 543, na pior das possibilidades de taxa, que é essa daqui, SBPE, aquisição de imóvel adjudicado, é imóvel Caixa. Com o seguro da Caixa, seguro sempre é importante, vai ser necessário. Ó, custo efetivo total 9,73% ao ano, custo efetivo de seguro habitacional 4,25% ao ano. A minha parcela 5.358,11. A primeira, ela é decrescente, vai terminar em 1.328. Então eu joguei essa parcela na minha planilha e aí aqui, ó, eu estou considerando esses gastos. Está aqui o valor da parcela do meu financiamento. Primeiro, comissão do leiloeiro, 5%, 28.700, que vai ser exatamente o mesmo valor da entrada do financiamento. Financiado 545, que deu ali uma diferencinha na simulação para 543. A ITBI em Porto Alegre é 3%, porém, esses 3% incidirão sobre o valor à vista de entrada e 1,5% incidirá sobre o valor financiado. Então, no total aqui, eu tenho um valor aproximado de 9 mil reais de ITBI. Para fins de registro e escritura, é bem simples, tá? A gente vai até o TJ do Rio Grande do Sul, encontra lá a tabela de emolumentos, entra na tabela de 2023, pega aqui, ó, emolumentos do registro de imóveis, localiza a faixa do nosso imóvel, 233 com 10. 233 com 10. E quanto à escrituração desse imóvel, ela vai ser localizada mais acima. Ó, escrituras com conteúdo financeiro, de 516 a 559 ou de 559 a 602. Eu posso utilizar esse daqui, que é o pior dos cenários, 2663 com 20. No entanto, como eu vou fazer financiamento, não haverá a escritura, haverá sim a taxa relacionada à contratação de crédito, que geralmente flutua entre 1.800 e 2.200. Isso é o que eu tenho pago ultimamente nos créditos que eu tenho feito lá com a Caixa. Então aqui a gente tem uma escritura que eu estou considerando, eu vou manter ela aqui para efeitos de cálculo total, porque eu quero o pior dos cenários, para que a gente verifique se realmente vale a pena fazer essa aquisição desse imóvel. Vale 956 mil e eu estou querendo arrematar ele no preço mínimo de 574, vender ele a 890,
no prazo de venda de 12 meses, considerando aí reformas básicas. Esse imóvel está em boas condições, tá? Seria basicamente pintura e alguma, enfim, qualquer coisa simples a ser feita, não tem nada muito substancial ali. E a gente pode considerar 5% o valor das reformas. Nesse caso aqui está um pouquinho menor, porque como eu falei, esse imóvel em especial, ele está com tudo em dia, tá de acordo. Contratação de crédito, que nem eu falei antes, varia de 1.600, 1.800, podendo chegar até 2.200, que foi o máximo que eu já paguei da contratação de crédito. Considerando o prazo de venda de 12 meses para que eu arremate esse imóvel, faça o contrato da Caixa, promova a desocupação e posteriormente coloque a venda em um ano inteiro, o IPTU desse imóvel, se a prefeitura tiver atualizado, é 0,9%, tá? O que vai dar 566 sobre o valor que a prefeitura considera como venal. IPTU mensal desse imóvel, então, é 430. A gente poderia até arredondar para 500, mas não vai fazer diferença no valor final, porque isso aqui é uma simulação. A parcela do financiamento a gente viu ali no site da Caixa, 5.358,11. Ao final de 12 meses eu terei pago 64 mil. Aí vem uma coisa importante a ser dita, tá? Desse valor de parcela, cada parcela aqui praticamente 85% é juros. Pode-se considerar aí que no final das contas terá pago 12 mil reais, vai ser abatido do saldo devedor, aqueles 545, quando liquidado, vai se abater somente 12 mil, tá? Apesar de ter pago 64. Porém, nessa situação aqui, eu estou considerando que 100% desse valor aqui foi a fundo perdido. Por isso que eu posso aqui ter uma margem de erro na reforma, eu posso inclusive ter uma margem de erro em outros elementos que eu considero aqui. Estou também considerando os honorários advocatícios do nosso escritório, que para essa arrematação vão ser também 28.700, equivalente a 5% do valor de arrematação. E estou considerando um cenário pessimista de verdade, onde a gente vai ter que entrar com ação de missão na posse, onde a gente vai pedir para o juiz da causa considerar o valor da ação, a taxa de ocupação, e ele vai negar. Ele vai dizer que o valor da causa tem que ser o valor de arrematação. E daí eu vou ter que recolher 14 mil aos cofres públicos do TJRS. A gente tem uma tese que tem sido muito bem aceita nos tribunais a nível nacional. São diversos tribunais já que aceitaram, que a gente utiliza a taxa de ocupação para fins de valoração da causa, ao invés de utilizar o valor da arrematação, coisa que tem sido muito comum dos nossos colegas utilizarem. Enfim, para tornar mais atraente esse valor, possivelmente vai baixar ou nem irá existir, certo? Nesse caso aqui, eu estou considerando a pior das hipóteses, por isso eu vou mantê-lo. Comissão de corretagem da venda é 6%, que dá 53.400. Então, se eu vender o imóvel a 890 mil, eu tenho que pagar 6% de corretagem, que dá 53.400. Sobre o ganho de capital, que vai ser somente esse valor mais esse, do total que eu investi, 205.750, em 12 meses eu obtive 26% de ganho, tá? Já abatendo as custas relacionadas às reformas, já abatendo as custas relacionadas a honorários, comissão do leiloeiro, as parcelas pagas do financiamento, isso tudo é dedutível. Então eu vou precisar, no mês posterior da venda, recolher 15% do valor da operação lá, que será o equivalente a 30 mil reais. É o nosso maior sócio, né? O governo. Essa operação aqui em 12 meses, 205 mil investido, pagando essa prestação aqui por mês. 205 mil é importante atentar que na minha planilha 205 mil é o que eu preciso ter para comprar esse imóvel. Eu vou gastar mais 30, eu vou gastar mais 53,
Mas esses valores aqui eu não preciso ter eles agora, porque eu posso pagar depois de vender o imóvel. Então, o que eu tenho que ter lá na minha conta reservado para comprar este imóvel pelo financiamento da Caixa são R$ 205.750, o que vai me dar uma lucratividade de 26%, que é 55 mil. Pô, e aí, será que vale a pena ali a gente considerar que não teve uma ação judicial? Que as reformas, bom, a reforma até vou considerar aí os 20 mil, porque é uma casa de alto padrão e a pintura dela não é fácil, o pessoal vai cobrar caro mesmo. Vamos ver que só pelo simples fato de eu tirar a ação judicial daqui, que é 2,5% do valor do imóvel, eu já reduzo o meu valor do investimento e aumento significativamente o meu ganho de capital, que deu 69 mil, 36%. Outra coisa que costuma acontecer, redução na corretagem. Muitas vezes a gente consegue corretores parceiros que vão conseguir reduzir a corretagem, porque a gente compra e vende imóvel seguido. Então a gente pode também considerar um cenário hipotético de 5% de comissão de corretagem e olha aí, mais uma vez o nosso lucro aumenta e sem dúvida nenhuma que em 12 meses esse imóvel vai ser vendido. Porém, digamos que a gente vai pagar os 6% de corretagem, a gente vai pagar os 2,5% sobre o valor da arrematação para uma ação judicial. Vamos vender esse imóvel a 800 mil, porém a gente vai vender ele em 4 meses. Ainda assim, em 4 meses eu ganhei 16% do valor investido, porque eu baixei o valor do meu imóvel, eu consegui uma emissão na posse em 60 dias com essa ação que eu tive que postular, eu consegui fazer a reforma necessária do imóvel e eu consegui vender ele num lapso de 4 meses apenas. É significativo aqui a perda que a gente tem em razão das parcelas de financiamento. Então, reduzir o período de venda que a gente vai ficar com o imóvel aumenta significativamente o nosso ganho final. Perceba que se em 6 meses eu conseguir vender esse imóvel por 850 mil, em apenas 6 meses eu terei conseguido obter um ROI de 31,86%, porque o meu custo total foi de 173. Pois então, espero que vocês tenham entendido como é que funciona o financiamento bancário destes imóveis que são arrematados e são de propriedade da Caixa. Existe sim a possibilidade de ser financiado, é uma forma de trabalhar alavancado. A gente trabalha com menos dinheiro, com imóveis de maior valor, que geralmente costumam ser negociados de forma mais especial. Em qualquer dos cenários que eu simulei ali, a nossa venda estava sempre abaixo do valor de avaliação, tá? E o valor de mercado possivelmente é superior. Enfim, isso é somente uma simulação. A gente pode fazer isso, inclusive, com imóveis de 100 mil reais, né? Onde você vai dar somente 5% de entrada, ou seja, 5 mil reais. É válido sempre fazer essa análise, encontrar boas oportunidades e ter a sorte de vender esse imóvel o quanto antes. A gente fica por aqui. Essa daqui é a Bastos Morais Advocacia, à sua disposição para assessoria jurídica em arrematação de imóveis de leilão.